Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa terceira aula aqui do módulo 2, se adequando ao método. Bem, eu estou muito feliz hoje, que hoje nós vamos começar na prática mesmo. Vai ser uma aula bem especial. E nós vamos fazer o primeiro exercício aqui, o exercício de fixação mesmo, que vai fazer você sentir nesse primeiro momento que você é capaz. Bom, tudo bem? Então, para começarmos essa aula, a gente vai começar a falar sobre dois temas aqui. Sobre um tema, né, que vai se desenvolver em duas variantes, né, que são as palavras de fala e as palavras de escrita. Palavras de fala e palavras de escrita. O que quer dizer isso, palavras de fala e palavras de escrita? Bem, conforme eu for seguindo em frente o seu aprendizado, é claro, seguindo aquele método que a gente falou no começo, né, que é ouvindo os áudios, fazendo download dos áudios, escrevendo ali no seu caderno texto. Esses textos você já sabe onde encontrar. Eu já falei aqui do site link.com, que você pode iniciar lá, mas claro, você vai encontrar em outros lugares também. Mas lá já é o ponto de partida, né? Lá eu diria que lá você vai encontrar de tudo. Você não precisa de outro site. Lá o site é bem completo. E tem um app também no celular que pode auxiliar a gente quando a gente não estiver em casa, assim, na frente do computador. Mas vamos lá. Gente, palavra de fala são aquelas palavras que a gente já ouviu os áudios, que a gente já treinou, a gente tem uma experiência com essas palavras. A gente já consegue falar alguma coisa com essas palavras. Claro, para quem está bem no início mesmo, não vai ter essa experiência. Então essa pessoa vai ter que ouvir um pouco mais, ela vai ter que fazer esses exercícios aqui até fixar essas palavras, né, essas frases, né, na memória, para começar a adquirir essas palavras de fala. Então, o que quer dizer palavras de fala? São palavras que a gente consegue ouvir e a gente consegue pronunciá-las também. A gente consegue já ter um diálogo usando essas palavras. A gente chama elas de palavras de fala. E depois dessas palavras de fala, vêm as palavras de escrita ou leitura. Palavras de leitura são aquelas palavras que a gente consegue identificar quando a gente está lendo o texto. A gente sabe o significado delas, a gente consegue identificá-las no meio de um contexto, a gente consegue escrever também essas palavras. É claro, a gente, quando está escrevendo, a gente tem um tempo para pensar qual a palavra mais correta que é adequada para colocar naquela frase. Então, com isso, a gente tem um pouquinho de dificuldade com essas palavras, só que a gente consegue usá-las de uma maneira bem precária, mas a gente consegue usá-las. Por isso que a gente divide palavras de fala e palavras de escrita. E o nosso objetivo é transformar a maior quantidade possível de palavras de escrita e de leitura em palavras de fala. E a gente vai fazer um exercício hoje para transformar essas palavras de escrita e leitura em palavras de fala. Tudo bem? E por isso que o nome da aula de hoje é internalizando expressões. A gente vai transformar essas expressões no nosso vocabulário. Então vamos começar, pessoal? Bem, vamos usar cada expressão em uma situação real. Aqui eu peguei alguns exemplos de alguns phrasal verbs. Aqui temos três phrasal verbs. Temos expressões francesas também, né? Claro, o curso aqui não é para ensinar inglês, para ensinar francês. É um curso bem dinâmico e a gente está pegando esses exemplos aqui em francês e inglês porque são as línguas mais procuradas, entendeu? Então, isso não quer dizer que esse método aqui vai servir só para essas duas línguas. Esse método serve para qualquer língua que você queira aprender. Depois a gente vai voltar aqui para fazer esses exercícios. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Bem, então toda vez que você se deparar com algumas dessas expressões, você vai inventar uma situação ou você pode usar numa situação real. Seria bem mais efetivo se você usasse numa situação real. Mas caso não tenha como você usar numa expressão, numa situação real, você vai ter que inventar essas situações. Então você vai ter que inventar e usar essa situação de uma maneira engraçada, de uma maneira que você fique lembrando depois, para fazer algum sentido na sua mente, seu cérebro entender que é uma coisa que faz sentido e que é importante. O nosso cérebro ele tende a guardar o que é importante para a gente e descartar o que não tem importância nenhuma. Então você vai falar em voz alta, de maneira engraçada, quando você se deparar com as frases, né? Eu estou falando mais dessas frases relacionado com a aula anterior. A gente viu
A gente viu sobre os gatilhos mentais, né? Aqueles gatilhos mentais, eles têm um poder muito grande no desenvolvimento do nosso pensamento. Então, para a gente internalizar aqueles gatilhos mentais, esse exercício aqui é um exercício primordial. A gente tem que fazer esse exercício para a gente começar a internalizar essas frases, né? Esses gatilhos mentais. Então, você vai repetir em voz alta, só que a gente vai fazer esse exercício também escrevendo, não vai ser só falando. A gente só vai fazer esse exercício falando mesmo de maneira bem eficaz quando a gente já tiver um vocabulário já que caiba, que comece a ter essa necessidade de aumentar o vocabulário, mas que a gente já tenha uma condição de ter um vocabulário. Enquanto a gente não tem, a gente vai ter que escrever, a gente vai fazer escrevendo para, aos poucos, essas palavras irem se tornando palavras de fala, tudo bem? Então, de forma que você possa relembrar, repita com os outros itens, com outros itens ou situações diferentes, isso realmente funciona. Então, siga a sequência, olha só a sequência, gente. Você vai estar seguindo a sua sequência de texto normalmente, daquele jeito que eu falei, pegando o texto, fazendo suas traduções, fazendo download do áudio, ouvindo aqueles áudios durante o dia, fazendo aquelas devidas anotações daquelas palavras ou frases que você tem algum problema, tudo bem? Então, em uma expressão, aí surge uma expressão que você não tem um significado próprio, ou de alguma maneira você não consegue achar uma explicação clara. E não só nessa situação também, existe aquela situação que você já sabe o significado, você já tem uma explicação clara, só que você quer trazer aquela palavra para o seu vocabulário. Então, nessas duas situações, esse exercício aqui ele é muito bem aceito. Então, pode ser um dos exemplos, né, que pode ser procurado e escrito na sua lista. Como eu tinha falado daquela lista que a gente ia separar aquelas frases, aquelas palavras, a gente vai separar nessas situações. Você vai usar a expressão em situação real, caso tenha você tenha capacidade de fazer numa situação real. Caso não tenha essa capacidade, seja uma coisa que não esteja a seu alcance, você vai inventar mesmo essa situação de uma maneira engraçada, que você possa repetir, escrever ali no caderno, vai repetir ali na frente do espelho, falando com você mesmo. Você vai trocar substantivos, se você achar necessário, se vier na sua cabeça ali, eu podia trocar, no caso, esse substantivo por esse outro, aí vai ficando cada vez mais eficaz. A revisão também tem que ser diária. Você vai fazer uma revisão diária durante uma semana. Uma vez por semana, depois durante um mês. Não, vamos explicar direitinho isso aqui, esse esquema de revisão. Depois que você fizer esse exercício, você vai ter que fazer essa revisão uma vez por dia durante uma semana. Depois que você fizer essa revisão uma vez por dia durante uma semana, aí você não vai precisar mais fazer todos os dias. Você só vai precisar fazer sobre esse texto que você produziu ali. Você só vai precisar fazer uma vez por semana, só que durante um mês. Aí depois que você fizer uma vez por semana durante um mês, aí só precisa ser feito uma vez por mês. Aí não tem prazo de validade. Aí você vai fazer até você sentir que aquela expressão já é sua. Muitas vezes, você fazendo uma vez por dia durante uma semana, já fica tão claro que quando você for fazer aquela revisão semanal, você não vai sentir mais necessidade de chegar nessa aqui, de fazer uma vez por semana durante um mês. Entendeu? É um negócio bem dinâmico mesmo, bem rápido. Vamos voltar aqui nesse esquema de revisão, depois quando a gente estiver falando sobre a curva do esquecimento, que vai ser um tópico mais aqui abaixo. O esquema de revisão é o mesmo que podemos usar quando estamos aprendendo qualquer coisa. Você já ouviu falar da curva do esquecimento? Como funciona a curva do esquecimento? A gente vai voltar aqui na curva do esquecimento, gente. Agora vamos voltar lá para a gente fazer o exercício. Tudo bem? Aqui, ó. Vamos usar cada expressão em situação real. Como eu tinha falado, se não puder, não tiver condições de fazer na situação real, a gente vai inventar mesmo uma situação. Aqui temos uns exemplos aqui, ó. I'm running out of sugar. Quer dizer, eu estou sem açúcar. A gente pode até trocar esse sugar, quando eu falo trocar substantivos, isso aqui é o substantivo da frase, no caso, sugar, que é o açúcar. A gente pode trocar por money.
por money. I'm running out of money. Aí aqui tem to get by, quer dizer se virar. Se virar para fazer alguma coisa. To get by é um phrasal verb muito usado lá pelos americanos e a gente quase não vê falar nos professores de inglês aqui no Brasil falar sobre esse phrasal verb, mas ele é muito usado. Aí tem também to come across. To come across é a gente se deparar com alguma coisa. A gente não vê também sendo muito usado, mas eu peguei esses exemplos aqui porque a gente vai fazer um exercício aqui com esses exemplos. Tudo bem? Aí peguei uns do francês também, je viens de la voir, quer dizer, eu acabei de vê-la. Ela vai mettre acabar samedi, e quer dizer dar à luz. Ela vai dar à luz no sábado. Com esses dois exemplos aqui, a gente já pode fazer o nosso exercício aqui, que é bem exemplificativo mesmo. Então vamos aqui, ó. Como a gente pode usar isso aqui numa situação real? Eu acredito que muita gente fica sem dinheiro, coloca a mão no bolso e não tem dinheiro. Então, é muito fácil você pegar isso aqui. Você vai usar nessa situação real aqui. Você vai colocar a mão no bolso e vai I'm running out of money. Tô sem dinheiro. Aí se alguém perguntar alguma coisa para você, você pensa na sua mente. Se alguém pedir para você comprar alguma coisa, eu não posso comprar. Você pode falar em português, o começo da frase. Eu não posso comprar isso porque I am running out of money. Você pensa assim, você já está usando já o idioma, você já está pensando na língua, sem mesmo você ter a frase completa. Você pode emendar aquela frase com um pouco de português e aquele pouquinho do inglês que você está sabendo. Isso funciona para todas as outras línguas. É claro que existe uma frase em qualquer língua que é equivalente a essa aqui, ou então você vai usar a equivalência da frase na situação equivalente também. Não sei se vocês pegaram bem essa parte aqui. A gente vai estar já pensando no idioma, mesmo que a gente esteja misturando aqui com português. Para o exercício ficar mais eficaz, a gente pode escrever uma situação. Como? Que situação a gente pode escrever? Pode escrever bem assim. I'm so sad because I'm running out of money. Tá vendo? Eu já falei, eu estou muito triste, estou tão triste porque eu estou sem dinheiro. Mas só que a gente pode escrever esse eu estou tão triste em português. A gente vai no Google Translate, a gente vai traduzir essa parte para poder emendar com essa outra. Isso funciona perfeitamente. Mas muita gente já vai ter percebido essa frase ou alguma coisa parecida nos áudios que esteja ouvindo. Então, a gente só precisa juntar mesmo as situações. Mas caso você não tenha se deparado ainda com essas frases nos seus áudios, você pode escrever em português. E pode escrever bem aqui, ó. Eu estou muito triste. Aí lá a gente pega o restante. Mas vamos aqui, ó. Porque estou... Tá duplicado aqui, depois eu corrijo. Sem dinheiro. Como a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essa frase. É legal também a gente criar coisas que possam ser acrescentadas para a gente ir aumentando esse texto, porque isso aqui vai ser muito fácil de ser decorado mesmo. A gente fala que não é bom decorar, mas você não vai decorar aqui treinando, você vai decorar isso aqui passando pelas suas revisões diárias. Você vai dar uma olhada ali e isso vai entrar na sua mente muito facilmente, porque você vai estar usando situações engraçadas, você vai estar de olho aqui na expressão que você está querendo internalizar. Então vai ser muito fácil você lembrar. Eu garanto que com essa simples escrita aqui, amanhã mesmo você já vai estar sabendo tudo que a gente está passando aqui, sem ter esforço nenhum. Como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai copiar, Ctrl C, a gente vai aqui no Google Translate, a gente vai abrir o Google Translate e a gente vai colar lá no Google Translate. Vamos esperar aqui. A gente vai cola aqui no Google Translate vamos voltar lá, peguei errado. Copiar. A
gente vai colar, Ctrl V. I'm really sad because I'm broke. Só que aqui ele não traduziu com phrasal verb. Ele traduziu que ele teve uma tradução diferente, mas a gente vai voltar lá e a gente vai pegar e trocar lá com aquele que o Google traduziu. Olha só a mágica acontecendo. I'm really sad because I'm running out of money. Eu tinha falado I am so sad. Que o so sad também a gente pega isso nos nossos áudios. É uma equivalência aqui do realmente, né? No caso really. Que a gente pode até trocar aqui também, ó. Que dá no mesmo, pessoal. Dá no mesmo. I'm so sad because I'm running out of money. Então, a gente vai acrescentando coisa aqui na frente, ó. A gente pode pegar aqui, ó, to get by, que eu falei se virar. Então, I need to get by because I have to get rid of this situation. Vamos ver aqui, vamos voltar lá que a gente tem que fazer isso aqui no português. A gente vai fazer no português. A gente vai partir da premissa que a gente não está sabendo muita coisa. Então, eu estou muito triste porque eu estou ficando sem dinheiro. Uma vez que você sabe ali o significado daquele get by, que quer dizer se virar, então eu preciso me virar para conseguir dinheiro. A gente vai colocar aqui, ó. Aqui eles colocaram aqui, ó, I turn around to get money. Eu tinha esquecido de escrever eu preciso. Aqui, ó, como é que eles vieram com a tradução aqui, ó. I'm very sad because I'm running out of money. I need to get by to get money. Entendeu? Ele mesmo já colocou get by aqui. Você vê como é que é efetivo mesmo. Então, o que vai acontecer? Como você vai treinar isso aqui? Você vai focar aqui nessa parte aqui que está no inglês. I'm very sad because I'm running out of money. I need to get by to get money. Isso aqui a gente vai aumentando. A gente vai lá e a gente pode pegar esse aqui, to come across. To come across quer dizer se deparar. Aí você pode pensar bem assim, se deparar, como eu posso acrescentar isso aqui no meu texto? Eu estou muito triste porque estou ficando sem dinheiro e eu preciso me virar para conseguir dinheiro. A gente pode falar bem assim, ó, quem sabe eu me deparo com algum dinheiro. Quem sabe eu me deparo com algum dinheiro. Aí, ó, maybe I'll come across some money. Gente, o negócio aqui não foi, eu não planejei nada antes. Isso aqui está sendo espontâneo. Simplesmente para realmente mesmo mostrar para vocês como o negócio funciona. Que eu não preciso preparar uma aula antes para mostrar para vocês que o negócio funciona. A gente pode pegar frases aleatórias mesmo que a gente queira colocar no nosso vocabulário. Eu podia muito bem ter preparado aqui as melhores frases, deixar esse texto aqui todo prontinho aqui para mostrar para vocês, uma coisa assim para fazer aquela propaganda, mas eu não preciso fazer isso. O negócio, como eu acredito tanto no método, eu faço para vocês aqui de uma maneira espontânea. Isso aqui foi feito de uma maneira espontânea.
Tudo bem? Então, se tiver alguma palavra aqui que não esteja igualzinha o que eu estou imaginando, planejando aqui, tá vindo um sinônimo, tá vindo uma frase semelhante. Então, mas tudo tá dando certo aqui, ó. Até agora tudo tá funcionando, para vocês verem que o método funciona. Então, aqui, o que é que a gente já tem aqui no português? A gente já tem no português, ó, estou muito triste porque estou ficando sem dinheiro, preciso me virar para conseguir dinheiro. Duplicando aqui. Quem sabe eu me deparo com algum dinheiro. Aí veio no inglês aqui, ó. I'm very sad because I'm running out of money. I need to get by to get money. Maybe I'll come across some money. Então, esqueci de tirar isso aqui. Pessoal, então, só para provar para vocês que o negócio é bem efetivo, o exercício é feito dessa maneira. A gente vai escrever o texto. Esse texto que a gente vai escrever, a gente vai colar aqui no Google Translate, a gente vai pegar e escrever mesmo no caderno esses dois textos. Você vai escrever o tanto texto em português com a tradução acima. No caso, você vai escrever o texto no inglês ou no idioma que você estiver estudando. A tradução você vai fazer acima, você vai escrever acima aqui essa tradução. Para quê? Para você ir treinando. Quando você treinar umas 2, 3 vezes, aí você não vai precisar mais. Você vai ter escrito aqui acima a lápis, você vai apagar o que tiver escrito a lápis, vai deixar só o seu texto aqui no idioma que você está estudando. Aí você vai fazer aquele esquema de revisões. Você vai revisar uma vez por dia durante uma semana. Depois que você tiver feito essa semana de revisões, você vai revisar uma vez por semana. É claro que você vai ter outros textos, então você nunca vai deixar um dia sem estar revisando alguma coisa. Esse aqui, quando você terminar o esquema da semana cheia, vai ter outros que você vai estar revisando diariamente. Vai ter um texto enorme, você vai aumentando esse texto. A parte que você já revisou a semana inteira, você não precisa. Você vai revisar aquela parte que você está acrescentando nesse texto aqui. Todos os dias durante uma semana. Depois de uma semana, você só precisa ver isso aqui uma vez na semana. No meio da semana, você vai ver isso aqui uma vez. Depois que você vê isso aqui, ter visto isso aqui pela semana inteira, depois uma vez na semana por um mês, aí depois você não precisa mais ficar vendo isso aqui, porque você vai estar ocupado com outros textos, com o acréscimo desse texto que vai vir depois. É uma sequência bem grande. Pensar que não, você está com um texto enorme e aquilo tudo vai estar na sua memória. Você já vai conseguir chegar e fazer o exercício, né, que a gente vai passar nas próximas aulas, que vai ser usando essas mesmas frases aqui. Que você vai conversar mesmo, você vai preparar um discurso, você vai conversar com você mesmo na frente do espelho. Você vai gravar aquele discurso seu. É um negócio bem legal que vai só aumentando mesmo as expectativas e o conhecimento. Tudo bem? Então vamos voltar aqui, ó. Aqui tem no francês também. A gente pode pegar aqui, no caso, je viens de la voir. Ela vai mettre là-bas samedi. Que quer dizer bem assim, eu acabei de vê-la. A gente pode fazer esse exercício também da mesma maneira. A gente pode escrever. A gente pode escrever também aqui e levar para lá, ó. Pode ser: eu estou muito feliz, porque eu acabei de vê-la. Tem uns sinais aí, pessoal, que eu não estou colocando aqui, que eu não tenho muita prática nesse negócio de estar escrevendo, mas tem uns sinais aí. Depois eu vou completar lá. Aí, ó, estou muito feliz porque eu acabei de vê-la. Qual é a outra parte para a gente emendar aqui? Ela vai mettre bas samedi. Aí, ó. Porque ela vai dar a luz no sábado. Porque ela vai dar a luz no sábado. Então, aí, estou muito feliz porque eu acabei de vê-la.
Vamos tirar esse porquê aqui que não está combinando. E ela vai dar à luz no sábado. A gente copia. A gente vai copiar aqui. A gente vai lá no Google Tradutor. A gente vai colar. E a gente vai aqui mudar a língua aqui para o francês. É muito fácil. Aqui tem todos esses idiomas aqui que a gente pode estar utilizando. Vamos colocar aqui português. Vamos virar aqui, mudar. Aí, je suis vraiment content parce que je viens de la voir e elle accroche samedi. A gente, como a gente viu, o Google Translate traz outros sinônimos aqui, até mesmo as frases completas. Então, o que a gente vai fazer? Igual a gente fez no outro exemplo, a gente vai copiar. A gente vai copiar aqui, vamos substituir lá. Ctrl C. A gente volta aqui, dá uma mudada aqui. E cola. Aí, pessoal, estou muito feliz porque acabei de vê-la e ela vai dar à luz no sábado. Aí a gente... O que a gente vai fazer? A gente vai fazer do mesmo esquema. A gente vai escrever aqui a frase aqui na língua, né, que a gente estiver estudando, no caso aqui é o francês, vai fazer aquela tradução em cima e a gente vai aumentando aqui o texto, seguindo aquele mesmo esquema de revisão. Essas frases que a gente estiver fazendo isso, a gente vai treinar, a gente vai tentar falar sem ler. A gente vai primeiro ficar lendo com a tradução, depois a gente vai tentar falar essas frases sem ler. É claro que a gente vai conseguir, a gente vai ter uma semana de treino e a gente vai aumentando isso. A gente não precisa também, a gente fez uma frase lá, um textozinho pequeno e ficar com aquele textozinho pequeno ali o tempo todo. A gente não vai fazer isso. Ainda mais porque a gente vai continuar com o nosso esquema de ficar pegando os textos com áudio. A gente nunca vai parar de fazer aquilo. Aquilo vai ser... aquilo é o principal que a gente tem que ser feito. Isso aqui é o complemento. Isso aqui é para a gente ficar exercitando as outras habilidades, mas aquela habilidade é a principal. Então a gente vai conseguir conciliar tudo isso aqui. Com o tempo a gente vai conseguindo conciliar até que fica automático. A gente vai estar aí, então vou acrescentar isso aqui no meu texto. Vai ter dia da gente estar trabalhando e vai vir as ideias. Por que eu não acrescento isso no meu texto? A gente vai acrescentando aos poucos, até que fica uma coisa automática. A gente vai chegar em casa direto, querendo acrescentar alguma coisa no nosso texto. E a gente, muitas vezes, a gente não vai precisar mais usar o nosso português, que a gente já vai acrescentar diretamente do idioma que a gente está aprendendo. A gente não vai conseguir, vai ser aquelas palavras de escrita e de leitura que a gente vai acrescentar. Então a gente já vai conseguir ler, a gente já vai conseguir escrever aquelas frases, só que a gente não vai ter aquela capacidade de se expressar. E para a gente se expressar usando essas palavras, a gente vai fazer esse exercício aqui. Esse exercício aqui é a chave para a gente falar mesmo, a gente conseguir pensar, compreender, fazer tudo num período muito curto. Muita gente em 1 mês, 2 meses já vai estar conseguindo conversar mesmo, se expressar, fazendo esse simples exercício aqui. Que não é tão simples, é um exercício fácil de ser feito. E acaba ficando simples com o passar do tempo. Vai ficar automático mesmo, pessoal. O negócio que funciona. Eu usei muito isso aqui e eu consegui, dentro de 6 meses, estar conversando mesmo. Quando eu estava estudando inglês, em 6 meses eu estava conversando em inglês. Eu já estava fazendo vídeos de 5 minutos. Imagina, um vídeo de 5 minutos é 5 minutos de uma conversação, mesmo que seja consigo mesmo, na frente do espelho. É muita coisa para você estar conversando. Você já vai poder se desenrolar mesmo com o idioma que você estiver estudando, fazendo esse exercício seguido de tudo aquilo que a gente tinha começado, né? Que é pegar dos áudios, a gente vai estar acrescentando vocabulário. É claro que a gente vai estar muito bom em ouvir, a gente já vai entendendo muita coisa. Com 1 mês, 2 meses, a gente já entende muita coisa. Só que para a gente ser capaz mesmo de se expressar, de pensar, a gente fazendo esse exercício aqui, a gente vai conseguir também, com a mesma velocidade que a gente vai estar conseguindo adquirir vocabulário de escuta, né? Que são aquelas palavras de leitura e de escrita, que é o de escuta também, que a gente vai ouvir, já vai compreender. A gente também já vai ouvindo, compreendendo
e adquirindo a capacidade de falar também, de pensar também. Então vamos descer agora lá para falar sobre a curva do esquecimento. Bem, a curva do esquecimento foi desenvolvida aqui por esse alemão aqui, de Hermann Ebbinghaus. Eu não sei como é que pronuncia direito aqui o nome dele. Só que é o seguinte, como consiste essa curva do esquecimento? A curva do esquecimento, ela, é, ela foi estudada e foi descoberto no meio dos estudos, né, desse alemão aqui, que quando a gente está no meio de um aprendizado, no meio de uma aula, por exemplo, a gente tem a capacidade muito grande de adquirir o conhecimento ali. Só que esse conhecimento que a gente está adquirindo, ela fica na nossa memória de curto prazo. É uma memória muito curta mesmo. É tanto que muitas pessoas entendem perfeitamente uma coisa ali na hora da aula, acabou a aula, já não entende mais nada da aula. Só que quando a gente está focado no estudo e essa coisa que a gente está aprendendo é muito importante para a gente guarda um pouquinho disso. Só que se a gente usar essa curva do esquecimento aqui a nosso favor, a gente vai conseguir carregar o máximo com a gente, né? Carregar o máximo do conhecimento que a gente está fazendo ali durante aquele aprendizado. E para esse exercício, se a gente utilizar essa curva do esquecimento aqui, o negócio fica show mesmo. A gente consegue aprender efetivamente de uma maneira muito fácil. E como consiste isso aqui? Quer dizer que assim que a gente termina de fazer o exercício, a gente está com 100% do conhecimento na nossa mente. E 19 minutos depois, esse conhecimento ele já se perdeu bastante, a gente só tem 60% dele. E se a gente estender um pouco mais esse tempo, em 63 minutos a gente tem pouco mais de 40%. E vai aumentando. Um dia depois a gente tem uns 30% só desse conhecimento, de tudo aquilo que a gente estudou. Por que as pessoas não conseguem aprender um idioma, não conseguem aprender muita coisa? Porque as pessoas não sabem como o nosso cérebro funciona. E é a chave para qualquer pessoa aprender qualquer coisa é dominar essa curva do conhecimento. Uma vez dominada essa curva do conhecimento, você consegue segurar aquilo que você estudou por um tempo necessário para que essa lembrança, essa memória seja passada da memória de curto prazo para a memória de médio prazo e assim sucessivamente, até chegar na memória permanente que a gente tem. Uma vez chegando na memória permanente, é claro que eu não vou dizer que nunca mais vai sumir, ela vai ficar ali, enferrujada ali naquele canto, se você não estiver usando. Mas só que chegou lá, uma vez chegando lá nessa memória de longo prazo, essa memória é sua, faz parte de você já. E se a gente conseguir pegar o idioma e colocar nessa memória de longo prazo, isso quer dizer que você dominou o idioma. Você conseguiu seus objetivos. Claro que para a fluência você precisa de prática, por isso que a gente está fazendo esses exercícios, estou passando para vocês esses exercícios, para você ficar fluente mesmo num período bem curto de tempo. Se você ficar até 31 dias, você vai lembrar 20%, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas revisões, né, que eu chamo de revisões de maneira correta, no tempo certo. Como a gente faz essas revisões? A gente pode junto com aquelas mudanças de abordagens, a gente pode fazer uma revisão intercalada. O que a gente pode fazer então? Antes de começar a fazer aquele estudo diário, né? Quando a gente chega em casa, que é pegar o áudio, pegar o texto, escrever no caderno, fazer o download do áudio para ouvir no dia seguinte. A gente já vai chegar em casa e acrescentar, a gente vai lembrar de alguma coisa durante o trabalho ouvindo nossos áudios. Então a gente chega em casa, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, antes de dar aquela revisãozinha, aquela lida ali naqueles áudios, ou então depois de dar uma lida naqueles textos, no caso, a gente vai acrescentar o que a gente está pretendendo nos nossos textos. Então, criar novos textos. A gente pode fazer isso e dar uma lida ali, dar uma treinadinha bem singela mesmo, e depois a gente cai para os nossos áudios. A gente vai lá no texto, né? Pega o texto, escreve no caderno, faz o download, dá uma treinada. E ali o que vai acontecer? Naquela pausa de 5 minutos, vai dar pausa de 5 minutos depois de 1 hora, a gente vai fazer uma mudança de abordagem. E durante essa mudança de abordagem, a gente vai pegar aquele texto que a gente fez e vai dar uma conferida nele. A gente já fez a revisão ali, essa revisão aqui de menos de 1 hora. Então, o que estava na nossa cabeça quase
menos de 50% aqui, ele vai voltar para 100%. Entendeu? Aí a gente já deixa de lado ali. E a gente continua, faz a mudança de abordagem. A gente muda lá do texto com áudio para o vídeo com legenda, então para música. Isso. Depois daquela outra 1 hora, se você quiser voltar, você pode voltar e também dar outra lidinha rapidinho. É muito efetivo se você fizer isso. Mas caso você não queira, você pode deixar para o final, na hora que você terminar tudo. Você terminou todo o seu estudo. Aí você já vai, se for à noite, você já vai dormir. Antes de dormir, você dá mais uma lidinha ali, dá mais uma treinadinha rapidinha ali, vai dormir. No outro dia, bem cedo, quando você acordar, aí você vai fazer a mesma revisão ali do texto, seguindo essa mesma curva do esquecimento aqui. A gente vai driblar essa curva do esquecimento. Você vai, além de estar fazendo aquelas revisões dos seus áudios, com seus textos que você fez para passar o outro dia ouvindo, né? Você copiou o texto, você fez o download dos áudios, você vai fazer todas aquelas revisões e você vai fazer a revisão também do exercício que você produziu, aquele texto que você produziu. Aí isso vai virando aquele círculo vicioso e vai se tornando automático na sua mente. E você vai adquirindo conhecimento dia após dia. Descer aqui, ó. Então, se você quer saber mais um pouco sobre essa curva do esquecimento, até aconselho você fazer, você pode pesquisar. Tem vários vídeos exemplificativos, né, em português, lá no YouTube, mas eu aconselho você ver vídeos sobre isso totalmente em inglês. Que aí você vai estar enganando o seu cérebro, você vai estar aprendendo sobre uma coisa nova e aprendendo novos vocabulários. E como sua intenção vai ser saber mais alguma coisa sobre a curva do esquecimento, você vai estar enganando seu cérebro, porque aquele vocabulário que você vai estar ali envolvido, ele vai fixar na sua memória. A gente aprende muita coisa no período que a gente está aprendendo. Enquanto a gente está aprendendo outra coisa, se a gente usar o idioma que a gente está estudando para aprender alguma coisa, aí que o negócio fica mais forte, o aprendizado fica mais forte ainda. Porque você vai estar aprendendo duas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Muito poderoso esse negócio aqui. Agora começa a fazer sentido, porque o porquê de ter uma boa noite de sono e também o porquê de acordar meia hora mais cedo. Tá vendo? A gente sabendo dessa curva do esquecimento, a gente entende porque a gente tem que ter uma boa noite de sono. Porque é durante o nosso sono que nosso cérebro vai calcificando ali aquelas ideias, aquelas coisas que a gente estava estudando. E se a gente fizer essas revisões periódicas, nosso cérebro vai começar a entender que aquilo é importante e ele vai guardar ali no nosso período de sono. E acordar meia hora mais cedo para fazer justamente essas revisões. A gente vai precisar de tempo para fazer essas revisões. Então a gente vai acordar meia hora mais cedo e a gente vai fazer a revisão da maneira bem correta. Vai dar uma lida ali naqueles textos, seguindo tudo certinho para driblar essa curva do esquecimento aí. Aí fique sabendo que durante a noite de sono, que o nosso cérebro fará todo o trabalho de fixar o que é importante e descartar o que não é relevante. Então, quando você acorda, o seu cérebro vai estar bem leve, com a capacidade enorme de absorção de conhecimento. Então, ao invés de aprender algo novo, ali nessa meia horinha, assim que você acorda, é melhor revisar. Quando a gente revisa com o nosso cérebro bem leve, aí a gente vai passar para o nosso cérebro o entendimento que aquilo é tão importante que foi a primeira coisa que a gente viu no começo do dia. Claro, não precisa ser a primeira coisa. Claro que a gente pode ter, tem gente que gosta de meditação, vai meditar, vai pensar na vida, pensar no seu dia, agradecer a Deus pela noite. Depois disso, aí você vai pegar ali para revisar o seu material, que vai ser muito, muito eficaz. Mas acima de tudo, tem que ser mantido um ritmo constante e gradual. Quando eu falo ritmo constante e gradual, quer dizer que quanto mais a gente vai adicionando técnicas, a gente vai vendo se vai sendo adaptável o nosso meio de vida, o nosso jeito de viver. A gente vai fazendo essas adaptações. Com certeza, muita gente não vai seguir à risca isso aqui, porque não vai fazer sentido para ela. A maneira dela de viver é diferente. Então, por isso que a gente está falando desse modo aqui, é se adaptando ao método, que é um processo de adaptação. A gente está se conhecendo, sabendo como a gente aprende, se isso aqui realmente está sendo eficaz, entendeu? Então, a gente vai ter que... É um processo gradual, mas não pode parar aquele primeiro esquema que eu falei, de
pegar o texto, ouvir, escrever realmente, porque a gente vai usar aquele processo de neuroplasticidade, pelo menos usando aquilo que é a chave de tudo, né? É ouvir o idioma, tentar entender, entender realmente. Esse exercício aqui é para desenvolver o que? O nosso pensamento, a nossa fala, o nosso pensamento rápido sobre qualquer tema que a gente se interesse. O importante da gente usar aqueles exercícios com coisas da nossa realidade realmente é para a gente usar coisas que nos interessam. Ali a gente vai colocar, a gente não vai escrever situações mirabolantes que não tem nada a ver com a nossa realidade. A gente vai ter que usar um pouco da nossa realidade. Mesmo que a gente esteja inventando todo aquele texto, aquela situação, a gente vai ter que estar imaginando, tem que fazer parte da nossa realidade. Tudo bem, pessoal? Então, chegamos aqui ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido mesmo aquele esquema do exercício, que ele é muito eficaz. Caso não tenha compreendido perfeitamente, pode voltar, vamos voltar lá, dar uma assistida de novo. Vamos tentar fazer os exercícios, vamos ver se encaixa mesmo no nosso jeito de aprender. E é isso aí. Espero que todos tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.